Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês muito bom de leituras, eu li 6 livros, encontrei meu primeiro favorito do ano, finalizei a trilogia, li livros de autoras que eu amo, então assim, foi um mês muito bom de leituras. Então vamos lá para os livros que eu li no mês de fevereiro. O primeiro livro que eu li foi A Escrita na Parede, que é o terceiro livro da trilogia Cordialmente Cruel. E assim, feliz por ter terminado a trilogia, mas não foi o favorito, com certeza. Eu acho que esse foi o que eu menos gostei de toda a trilogia. Não tem nenhum outro que eu tenha, assim, amado, mas esse foi o que eu menos gostei. Eu sinto que ele foi um livro, assim, muito repetitivo, muito chatinho, sem muitas coisas acontecendo. Por ser uma finalização, eu esperava mais, sabe? Aliás, eu esperava mais de todos os outros livros. Esse livro, a autora repetiu muito algumas informações, assim, informações completamente desnecessárias, sabe? Uma coisa que eu lembro de ler, assim, em praticamente todos os capítulos, que era sobre um relógio que tinha na mansão e tal, na escola, né, no instituto. E aí, todos os capítulos a autora mencionou esse relógio, tipo assim, porque é relógio tal, que veio de não sei quem e era de não sei quem, sabe? Tipo assim, completamente relevante. E eu acho que todos os livros têm essa questão de estar repetindo as coisas, mas nesse foi demais mesmo. Todos os capítulos ela estava repetindo as informações. E eu sinto que todos esses 3 livros, eles são meio assim, até 50% é super lento, não acontece praticamente nada. E aí depois, nos outros 50%, acontecem algumas coisas e tal, revelações e plots, mas nada demais, sabe? Nada grandioso. Então, são livros mornos, sabe? Não acontecem tantas coisas assim, instigantes e tal. Enfim, eu tava com muita expectativa nessa trilogia, mas infelizmente não foi tão bom quanto eu achei. Não foram bem lentas mesmo. Todos os 3 livros foram bem lentos e bem chatinhos em certos momentos, confesso. Eu não me apeguei muito aos personagens, não amei muito eles. Eu sinto que são livros assim, que eu li e pronto, acabou, não vou mais pensar, sabe? Tanto é que eu nem lembrava que eu tinha lido ele em fevereiro. Eu só lembrei porque, enfim, fui ver a lista ali dos livros pra falar pra vocês. E aí vi, mas eu realmente não lembrava que eu tinha lido esse livro em fevereiro. O segundo livro que eu li foi O Grande Gatsby. E eu realmente não tava com intenções de ler esse livro. Não era um livro que tava assim no meu radar, não era um livro que tava na minha lista pra ler logo nem nada. Eu só vi que ele tava no, não sei se era no Kindle Unlimited ou no Prime Reading. E aí eu peguei pra ler, assim, despretensiosa. Eu também não achava que ia finalizar, eu só achava que ia ver ali como era e tal. Mas aí eu acabei lendo, assim, super rápido. Eu gostei muito desse livro. Eu sempre ouvi falar muito sobre esse livro, mas eu não sabia do que se tratava realmente, sabe? Então eu fui, assim, completamente cega sobre essa história. Mas nesse livro a gente vai acompanhar o Nick, que é o vizinho do Gatsby. E a gente vai acompanhar ele conhecendo o Gatsby e vendo o ponto de vista dele das festas gigantes que o Gatsby dá na casa dele, na mansão dele, e todos os personagens que passam por lá e tal. O que é uma coisa que eu não esperava, porque eu achei que o livro a gente ia ver, assim, num ponto de vista do Gatsby, e aí foi no ponto de vista do Nick. No começo eu confesso que eu fiquei, assim, um pouco confusa sobre quem era ele, o que é que estava acontecendo e tal, porque o livro, ele dá uma sensação que é como se fosse um diário do Nick, sabe? Parece assim que a gente tá lendo um diário dele. Então, o começo foi um pouquinho difícil pra mim me habituar, porque eu fiquei um pouco confusa sobre o que tava acontecendo, quem tava narrando e tal. Mas aí depois que eu me habituei, foi tipo assim, maravilhoso, porque é uma leitura super rápida. Apesar dos capítulos serem enormes, coisa que eu particularmente não gosto muito em livros, mas assim, é uma leitura super rápida, porque a gente começa a ler e aí a gente fica envolvida na vida daqueles personagens, então a gente quer saber mais, quer descobrir o que é que tá acontecendo, quer descobrir melhor sobre esses personagens, então acaba sendo uma leitura super rápida. O Gatsby em si, ele é um personagem assim que a gente vai meio que desvendando aos poucos, sabe, sobre ele, porque tem muitas histórias sobre ele, muitas
fofocas, digamos assim, que as pessoas dizem: ah, ele é isso, ah, ele é aquilo, não, mas ele ganhou esse dinheiro disso aqui, não, mas a fortuna dele veio disso aqui, sabe? Então a gente vai descobrindo aos poucos o que é verdade, o que é mentira, quem realmente o Gatsby é, sabe? Todos os outros personagens, assim, são bem interessantes também, bem maluquinhos da cabeça, eu diria. E eu amo livros desse tipo, com personagens desse tipo. E assim, foi uma experiência maravilhosa, eu realmente não esperava e eu gostei muito, muito mesmo. O final foi bem interessante, eu não esperava, como eu disse, eu ouvia muitas pessoas falando sobre esse livro, sobre o filme também, né? Só que eu não sabia absolutamente nada sobre o que se tratava, sabe? Então eu fui pega de surpresa, então foi uma experiência muito, muito boa mesmo. O próximo livro que eu li foi meu primeiro favorito do ano, que foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Esse livro eu gravei um vlog de leitura dele, inclusive, então eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque tem um vlog todinho sobre ele, se vocês quiserem saber mais a minha opinião sobre ele. Vão assistir o vlog, vou deixar nos cards aqui pra vocês assistirem. Mas eu amei esse livro, amei demais, demais mesmo. Primeiro favorito do ano. Emily Henry, né, gente? Nunca decepciona. Mas basicamente nesse livro a gente vai conhecer a Daphne e o Miles. O noivo da Daphne deixa ela pra ficar com a namorada do Miles. Então ela fica sem ter pra onde ir. E aí ela chega no Miles e fala: será que eu posso ficar com você? Já que os nossos respectivos companheiros resolveram ficar juntos, né? E eu tô sem casa nesse momento, tô meio que jogada na rua. Aí eles vão morar juntos, né? Porque a namorada do Miles também morava com ele. Então como ela foi embora pra ficar com o noivo da Daphne, então eles vão morar juntos. E aí eles começam a desenvolver uma amizade muito legal, que se torna um romance, né, obviamente. E gente, eu amei demais esse livro. Eu amo os livros da Emily Henry porque eles não são apenas o romance, sabe? Eu sinto que no foco nem é tanto assim o romance, que tem o romance ali, mas também tem outras questões super importantes envolvidas, que são super bem desenvolvidas. Então assim, eu amo esse aspecto dos livros dela. A Daphne e o Miles são pessoas assim muito diferentes, principalmente em questões de comunicação, de amizades. A Daphne, ela tem muita dificuldade de fazer amigos, de se abrir para as pessoas, de conversar com pessoas novas. E o Miles, ele é aquele tipo de cara que todo mundo ama, que ele conversa com todo mundo, que ele faz amizade com todo mundo, em qualquer lugar que ele chegar. Então eles são bem diferentes nesse aspecto. Eu me identifiquei muito com a Daphne nesse quesito, né? Eu falei bastante sobre o quanto eu me identifiquei com a Daphne, porque praticamente eu e ela somos a mesma pessoa. Parecia que a Emily Henry pegou, sim, pensamentos da minha cabeça e colocou nesse livro, como eu falei, né? E tipo assim, amei demais, demais mesmo. Eu amei esses personagens, amei essa história. Se passa numa cidade pequena também, então tem aquela vibe, né, de romance de cidade pequena. Os personagens têm as suas questões internas. A Daphne tem uns problemas com o pai dela, que foi uma pessoa assim muito ausente na vida dela, então ela tem essa certa segurança. O Miles, ele tem uns problemas relacionados à família dele também. Então assim, gente, sem mais, não vou mais falar sobre esse livro, porque eu sinto que se eu começar a falar, vou passar horas aqui falando sobre ele. Então se vocês quiserem saber mais, minha opinião bem completinha, vão assistir o vlog. Mas eu amei, com certeza, né, favorito. E tô muito feliz de ter lido ele. Eu demorei bastante pra ler ele, mas eu sinto que eu li ele no momento certo. Então, muito feliz de ter concluído a leitura e ter achado o primeiro favorito do ano, né? O próximo livro que eu li foi Odeio Te Amar. Esse livro, na verdade, são 3 novelas dentro desse livro. Então a gente vai acompanhar 3 protagonistas diferentes, 3 histórias diferentes. E foi um livro legal. Eu acho que todas as 3 novelas são, assim, legais, ok, nada demais, nada surpreendente. Eles seguem 3 amigas e a gente vai conhecer a história de cada uma delas. O primeiro, que é Sob o Mesmo Teto, a gente vai conhecer a Mara. Uma pessoa próxima a ela faleceu e deixou uma casa para ela no testamento. Só que essa casa também pertence a um parente dessa pessoa que faleceu, que é o Liam. E aí eles vão ter que dividir a casa. Então é meio que proximidade forçada, meio enemies to lovers também. Acho que esse foi o que eu mais gostei. Eu gostei bastante da Mara e de como a história dele se desenvolveu e tal. O segundo foi Presa com Você. Nesse livro, os protagonistas eles ficam presos no elevador por horas. Algumas semanas depois deles terem tido assim uma noite maravilhosa juntos, e aí depois de ter dado tudo errado.
Então fica aquele climão no elevador, eles ali, depois de terem tido aquela noite maravilhosa, sem estar conversando mais. Eu não gostei tanto desse, eu acho, porque eu acho que faltou muita comunicação. Tudo bem, é uma novela, é super rápido, mas não foi o meu favorito. E o terceiro é Abaixo do Zero. Nesse livro a gente vai conhecer a Hannah e ela tá numa situação bem complicada. Ela tá presa, tá machucada, tá vindo uma tempestade de neve, ela não tem como sair, não tem como ninguém resgatar ela. E aí o Ian aparece pra resgatar ela, que é um cara assim que eles tiveram meio que uma história ali alguns anos atrás e que não acabou muito bem também. Enfim, as três novelas são fofas, são divertidas, são rapidinhas de ler. Todas as protagonistas são da área de ciências e tal, assim como os primeiros livros dessa autora. Enfim, não são as minhas histórias favoritas dela, mas ainda assim é bom pra passar o tempo, pra se divertir, são bem rapidinhas de ler. Depois eu li Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Esse era o último livro dela, assim, que faltava pra mim completar todos os livros dela. E eu fiquei muito feliz de ter completado, porque é uma das minhas autoras, assim, favoritas. E fazia tempo que eu não lia nada dela. Mas nesse livro a gente vai acompanhar a Hannah. Ela tem 29 anos, ela vive pulando de emprego em emprego, de cidade em cidade. Ela não sabe muito bem o que fazer da vida dela. E aí, depois de uma decepção amorosa, ela resolve voltar pra cidade natal dela pra ficar um tempo com a melhor amiga dela e o marido dela e tentar se estabelecer um pouco ali na cidade natal dela, ver o que dá. E aí numa noite elas saem pra se divertir, né, comemorar a volta dela à cidade, e aí ela encontra o ex-namorado dela, assim, da adolescência, que foi, assim, um cara que eles tiveram uma super história no passado. E aí no final da noite ele convida ela pra ficar mais um pouco, né? Quando a amiga dela tá indo embora, ele convida ela, fica mais um pouco aqui comigo. A partir daí a gente vai acompanhar dois cenários. Um cenário onde ela resolve ficar com ele, passar o resto da noite ali com ele, e outro cenário onde ela resolve ir embora com a amiga dela. Então a gente vai estar acompanhando em paralelo esses dois cenários. Então a gente acompanha ela nessas duas realidades, assim, completamente diferentes uma da outra, e é muito legal. Eu não estava esperando que esse livro fosse ser assim, confesso, eu não sabia muita coisa sobre esse livro, mas eu gostei muito, muito mesmo. É um livro muito gostoso de ler, muito rápido de ler, muito envolvente. Eu peguei ele pra ler, assim, despretensiosamente e li 80% dele em um dia, porque eu tava muito envolvida na história, eu queria muito saber o que ia acontecer em cada realidade, sabe, em cada cenário. E eu fiquei muito envolvida mesmo na história. Gostei muito dos personagens, gostei muito de como os dois cenários se desenvolveram, de como das coisas que aconteceram em cada um, sabe? Eu tenho o meu favorito, confesso, mas eu acho que os dois, assim, são muito bons, igualmente bons. É um livro que traz reflexão, mas ao mesmo tempo é uma leitura leve, tranquila, super fluida e que, assim, eu devorei. Então, fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Realmente não sei por que eu não tinha lido antes, porque eu gostei demais mesmo. E tô muito feliz agora de ter completado a listinha de livros dessa autora e que vem o próximo lançamento, né, que vai ser lançado em abril, se eu não me engano. E o último livro que eu li no mês de fevereiro foi Pessoas Normais. E esse livro, ele tá na minha lista de 12 livros pra 2024. Se você não assistiu, tem um vídeo falando sobre esses livros, os livros dessa lista que eu quero ler em 2024. Enfim, esse livro tá nessa lista. E eu já tinha tentado ler esse livro há alguns anos, acho que uns 2, 3 anos atrás. Só que eu não passei das primeiras páginas. Eu comecei e aí, tipo assim, odiei isso aqui. E aí, enfim, abandonei. E aí eu resolvi dar mais uma chance, porque eu acho que tem livros que tem um tempo certo pra você ler, sabe? Resolvi dar mais uma chance e acabou que eu gostei bastante desse livro. Nesse livro a gente acompanha o Connell e a Marianne durante alguns anos da vida deles, nos encontros e desencontros dele, no vai e vem do relacionamento deles, com grandes intervalos de tempo às vezes. Às vezes a gente tá lendo aqui e aí o próximo capítulo vai se passar alguns meses depois, sabe? São com grandes intervalos de tempo. Eu sinto que esse livro a gente não tem muito desenvolvimento dos personagens, a gente só vai acompanhando a vida deles e é isso. Acho que o protagonista, o Connell, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento mais pro final do livro, mas a Marianne eu sinto que ela não mudou muito do início pro final do livro, apesar de terem se passado alguns anos. Sinto que é aquele tipo de livro que você começa e aí você fica meio obcecado até você terminar, sabe?
que foi o que aconteceu comigo. Eu li esse livro super rápido, eu fiquei meio obcecada ali pela história desses dois, mas depois que eu finalizei, eu meio que não pensei assim tanto neles. Então eu sinto que é aquele livro do momento, sabe? Você tá lendo o livro, você tá obcecado, você quer saber sobre a vida desses personagens, e aí depois que você finaliza, pronto, acabou. Ou então o seu favorito, né? Porque muita gente tem esse livro assim como favorito da vida. Eu gostei bastante, eu super entendo quem não gosta, porque a escrita é bem diferente da autora também. Você tem ali que se acostumar um pouco no início, mas eu particularmente gostei. Não foi assim um livro que, nossa, super favoritei e tal, mas foi uma experiência legal. Enfim, gente, esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui embaixo. Me conta os livros que vocês leram no mês de fevereiro também, que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber sempre que eu postar vídeo novo. Minhas redes sociais estão sempre aqui por baixo também, meu link da Amazon. Se vocês comprarem usando meu link, vocês me ajudam bastante. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!